sobre um pouco sobre a cura da culpa, né? Como que a gente pode trabalhar e curar essa culpa e que muitas das vezes o sentimento da culpa, ele é um sentimento oculto e que nós não percebemos. Nós só percebemos esse sentimento da culpa quando a gente começa a trabalhar com a terapia ou quando algo acontece de muito grave que você desencadeia todos aqueles sentimentos de culpa que você já tem guardado. Tá? Olá pessoal, aqui é o Fernando Galvão, psicanalista e especialista com a técnica na terapia com a EFT, e venho aqui novamente dar continuidade nesse segundo vídeo sobre a autoestima. Uma série de vídeos onde nós estamos falando sobre o que impacta a autoestima. Então, eu gostaria só agora de relembrar com vocês o que é a autoestima. Então, assim, a autoestima é o valor que uma pessoa confere a si mesma. Tá vendo esse homenzinho aqui, ó? Ele aqui se abraçando, né? Essa mulher aqui, ela assim olhando no espelho, se admirando, ou seja, eles estão com autoestima boa, estão para cima, né? Eles estão, né? Fala que ele está com uma autoestima gostosa, né? Tá com paz, com amor, com tranquilidade, né? E em compensação aqui, essas outras duas pessoas aqui, elas se olhando no espelho, olhando, se sentindo um lixo, né? E o outro ali se olhando no espelho, brigando com ele mesmo, né? Então assim, de que maneira que você está? Então assim, eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo que está falando a respeito, explicando um pouco mais o que é a autoestima, que foi o primeiro vídeo dessa série, tá bom? Então assiste lá, eu vou deixar o card aqui em cima, depois que assistir esse vídeo, já coloca nesse outro aí, tá bom? E também vou deixar aqui a respeito falando sobre a sessão de terapia que eu fiz aqui, falando sobre um pouco sobre a cura da culpa, né? Como que a gente pode trabalhar e curar essa culpa e que muitas das vezes o sentimento da culpa, ele é um sentimento oculto e que nós não percebemos. Nós só percebemos esse sentimento da culpa quando a gente começa a trabalhar com a terapia ou quando algo acontece de muito grave que você desencadeia todos aqueles sentimentos de culpa que você já tem guardado, tá bom? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, fica aí, tá? Dentro dessa série da autoestima, hoje, nós vamos falar um pouco a respeito, né, que nós estamos falando, né, quais os sentimentos, quais os pensamentos e quais as emoções que impactam a sua autoestima, tá? Mas antes eu quero deixar uma frase para vocês. Quero que vocês vejam essa frase aqui agora e vejam. Não é o meu passado que me torna quem eu sou, mas como reajo a ele que faz eu ser quem eu sou. Ou seja, a maneira que você reage a tudo que você sofreu da vida é a maneira que você vai ser hoje e vai ser daqui para frente. Então, de que maneira você está reagindo para os sentimentos de culpa, para os sentimentos das frustrações, das derrotas, dos sofrimentos que você sofreu, das vitórias que você teve, de que maneira que você está vivendo? Isso é o que vai colocar o seu futuro, isso é o que vai determinar o seu futuro, ou seja, isso é o que vai determinar quem você será, né? Então, não é o meu passado que me torna quem eu sou, mas como eu reajo a ele e faz eu ser quem eu sou. Então, grave bem essa mensagem, tá bom? Essa frase de hoje, desse vídeo de hoje. E aqui para iniciar, nós vamos falar hoje então sobre a culpa. Como que é este sentimento? Como que é isso que você sente da culpa? E o que afeta ela, né? Então, para falar sobre a culpa, eu quero agora colocar para vocês aqui, ó, as origens da culpa. Da onde ela se origina? Como que ela vai se formando dentro de você? Ou quando você tem esse sentimento da culpa, o que ela atinge? Né? Como que ela atinge? E o que ela atinge? Como que ela afeta a tua vida? E a vida, muitas das vezes, das pessoas que estão ao seu redor. Tá bom?
cura para esse sentimento de culpa. Porque uma coisa eu posso falar para você, tem cura. Isso você pode ter certeza, tenha fé, que tem cura este sentimento da culpa, ok? Então assim, para iniciar nós vamos falar aqui sobre as origens agora. Falando um pouco sobre as origens, e nós colocamos aqui, ó, pelas brigas e separação dos pais. Olha só uma coisa, a culpa, ela inicia na sua maioria das vezes, lá desde criança. Às vezes a criança vê o pai e a mãe brigando, e por alguma coisa que o próprio filho às vezes fez, a criança inocente fez, e aquela criança já tem aquele sentimento de culpa de que os pais estão brigando por causa dela. E às vezes até é por causa da criança que eles estão brigando, mas às vezes não. E a criança tem aquele sentimento de culpa. A criança sente aquele sentimento de culpa e ela vai guardando aquilo. Às vezes os pais chegam a se separar, tem a separação dos pais, e a criança vive de uma casa de um lado, de uma casa para o outro, né? A criança pequena, às vezes não tem nada a ver com ela, mas ela se sente colocada de uma casa, colocada no outro, e ela vai se sentindo culpada por aquilo. Às vezes está passando por um problema financeiro, a família, e a criança se sente culpada, porque às vezes o pai fala, respeito da escola que está pagando, porque você não dá valor. Então assim, a criança vai se sentindo culpada e vai carregando esse sentimento de culpa dentro dela, e ela vai levando isso para a vida toda. Ela vai levando isso para a vida, para a sua fase adolescente, para a sua fase adulta, e a gente vai ver também as áreas que afetam essa culpa, tá bom? E também aqui, ó, por ter traído ou por ter sido traído. Muitas das vezes a pessoa trai o cônjuge, ou trai um amigo, ou trai alguma pessoa que confiou muito nele, mas o sentimento maior de traição a gente pode falar dentro do casamento. Às vezes a pessoa traiu dentro do casamento e ela se sente até hoje culpada, ela não conseguiu se libertar daquilo. Então o que acontece? Ela coloca, se eu não tivesse me envolvido, me sinto culpada, porque se eu não tivesse me envolvido com aquela pessoa, né? Ela coloca todo esse tipo de coisa, ela coloca, né, assim, meus filhos não me respeitam, eu me sinto culpada porque eu traí, meus filhos não me respeitam mais, eles não olham para mim da mesma maneira, né? Assim, era só uma fase difícil no meu casamento e eu me sinto culpada por me deixar levar por esta situação. Olha só que coisa. Só que também tem o lado da pessoa que ela se sente culpada por ter sido traída. Olha só que coisa, né? Poxa, mas a pessoa se sente culpada por ter sido traída, por ter sido... Sim, porque muitas das vezes a pessoa pensa assim, se eu tivesse dado mais atenção, eu me sinto culpado porque isso não podia ter acontecido. Eu deixei isso acontecer, porque se eu tivesse dado mais atenção para ele, se eu tivesse dado mais atenção para ela, se eu tivesse ficado mais em casa, né? Se eu tivesse feito o que ele ou que ela queria que eu fizesse, se eu tivesse saído mais com ela, se eu tivesse saído mais com ele, se eu tivesse dedicado mais tempo, tudo isso não teria acontecido. Essa separação, essa traição, eu deixei acontecer, eu não cuidei da minha casa, eu não cuidei do meu marido, eu não cuidei da minha esposa. Olha só, e daí vai gerando aquele sentimento de culpa. O que tudo isso vai acarretar? Vai acarretar mais problemas, né? Então, assim, esses são situações de que acontece. Olha, um simples sentimento de culpa. Existem vários. E é o que a gente vai colocar aqui, né? Por ter traído e por ter sido traído é um dos problemas muito grandes, né? Por erros, por ter perdido tudo. Às vezes a pessoa fez um negócio e não deu certo, e ela acabou entrando em problemas financeiros, ela perdeu a reserva que tinha, às vezes perdeu até a casa, às vezes perdeu tudo que tinha, e ela se sente culpada porque hoje a família está num problema financeiro muito grande, hoje a família está passando por dificuldades, e a pessoa se sente culpada, o pai ou a mãe se sente culpada por ter deixado aquilo acontecer, né? Por ter o marido, a esposa, se sente culpado por
ter se envolvido com aquilo, não ter pensado melhor, não ter agido melhor, se sente culpado e vai carregando esse sentimento de culpa, achando que isso vai resolver, né? Por continuar errando. Muitas das vezes, a pessoa, um exemplo muito sério hoje é a questão da pornografia. Às vezes a pessoa, ela se sente culpada porque ela tá ali ela tá na pornografia, ela se sente culpada por estar envolvido com aquilo e ela tenta se libertar e ela não consegue se libertar daquilo e ela se sente culpada porque ela tem as recaídas. Recaída, um exemplo é os vícios, não só a pornografia, mas os vícios. A pessoa tenta sair daquele vício e ela não consegue, né? E quando você fala da pornografia, a pessoa tenta sair daquilo, ela não consegue, ela cai. Quando ela cai, ela se sente culpada. O que vai acontecer? Cada vez ela vai se afundando mais. Então é isso que a gente precisa estar olhando cada vez mais para isso, que o sentimento de culpa ele vai acarretando cada vez mais problemas, né? Daí outro exemplo, né? Vamos passar um pouco mais rápido, falando aqui assim, por ter perdido o emprego. Olha só, por ter perdido o emprego, colocou a família numa situação ruim, por não conseguir dar uma vida melhor para a família. A pessoa às vezes não tem condição e gostaria de dar uma vida melhor para os filhos, mas a pessoa não tem condição. E às vezes o pai ali sofre com aquilo, a mãe sofre com aquilo, porque queria dar mais atenção, porque queria dar mais uma qualidade de vida melhor financeira, porque queria dar uma qualidade melhor de tempo de qualidade, de amor, e às vezes tem que trabalhar, tem que fazer muitas coisas, e os filhos às vezes ficam, às vezes com um parente, às vezes fica na creche, e só vê a criança à noite, às vezes a criança já está dormindo e a mãe chega, e às vezes a criança está doente, alguma coisa, e a mãe, o pai, eles se sentem culpados por aquilo. Olha só, o sentimento de culpa, ele está enraizado em muitas emoções que a gente passa no dia a dia, e que ele pode se encadear por um simples detalhe, que é o que eu falei naquele vídeo que eu falei para vocês assistirem. Muitas vezes também pode ser por ter batido no filho. Às vezes o pai na sua mãe, né? Os pais ali, às vezes no seu nervosismo, na sua tristeza, na sua agressividade, na sua frustração. O filho comete alguma coisa, ele vai lá, perde a cabeça, bate demais nos filhos, comete algo que não deveria cometer, faz algo que não deveria fazer e se sente culpado depois por aquilo, né? Se sente culpado por ter agido daquela maneira. Um outro ponto aqui, ó, por ter deixado de fazer algo. Às vezes as pessoas deixam de fazer algo, perde uma oportunidade que foi colocado por medo, por insegurança, perde uma oportunidade e depois lá na frente viu que às vezes um negócio deu certo, viu que se tivesse comprado um carro diferente, se não tivesse envolvido com uma determinada maneira, se tivesse feito uma coisa diferente nos negócios, tivesse oferecido um produto diferente, vê que teria dado certo e às vezes a pessoa se sente culpado por ter deixado passar uma oportunidade e ela fica remoendo aquele passado, ela fica vivendo naquele passado e pensando todas as vezes a respeito desse sentimento que ela vai colocando e ela pensa, poxa, se eu não tivesse perdido aquela oportunidade, minha vida hoje seria diferente. A vida da minha família hoje seria diferente, hoje eu teria um conforto maior, hoje eu teria uma qualidade de vida maior. Puxa, por que eu deixei passar aquela oportunidade? Eu deveria ter encarado aquela vez, eu fiquei com medo, eu fiquei inseguro, eu fiquei na dúvida. E eu deixei passar aquela oportunidade, né? E deixar de fazer algo é muito comum a pessoa se sentir com a culpa. Uma outra situação também é por ter feito algo desonesto. Às vezes a pessoa se envolveu em algo desonesto, até pagou por o seu delito que fez, né? E a pessoa até hoje se sente culpada por ter deixado se envolver, por ter se envolvido com coisas que não deveria ter sido se envolver, e a pessoa até hoje se sente culpada por isso, por não conseguir fazer às vezes uma atividade física. A pessoa tem ali, está planejada em fazer uma atividade física, sabe que precisa fazer uma atividade física, sabe que precisa se exercitar, mas a pessoa planeja tudo e não faz.
Isso é muito comum, né? A pessoa planeja tudo e não faz. E daí depois não fez e às vezes passa por alguma doença, alguma coisa, e a pessoa fala, poxa, se eu tivesse feito aquela atividade física, isso não estaria acontecendo hoje. E a pessoa se sente mais culpada por não ter feito, por ter deixado passar a oportunidade que podia ter feito. A pessoa se sente culpada por procrastinar, né? Então, o sentimento de culpa, ele pode estar enraizado em qualquer área da nossa vida. Por não largar um vício, que foi o que eu falei ali atrás agora, né? Às vezes por ter feito um aborto, olha só, né? Às vezes você fez um aborto, se sente culpado por ter feito um aborto, porque eu não deveria ter escutado o que ele me falou, eu deveria ter segurado, eu não deveria ter tirado, e me sinto culpado por ter feito isso. E às vezes também tem o fato de que a pessoa se sente culpada até mesmo por um aborto natural que aconteceu. Às vezes foi um aborto natural que aconteceu e a pessoa se sente culpada. Por que que isso aconteceu? E ela começa a se sentir culpada por que que isso aconteceu com ela. Não era o que ela queria e isso aconteceu. E ela começa a se sentir culpada, achar que tem mais problemas, e ela começa a colocar mais sentimentos de culpa em cima disso, e ela começa a pensar toda vez que ela tenta e corre o risco de ter um aborto, ela fica cada vez com o foco no problema, e ela não soluciona esse problema. O que é a solução do problema? É sair desse sentimento de culpa e começar a pensar para o lado positivo, para o lado que é benéfico, para o lado que é a solução, e não viver aquele sentimento que existe anterior, o sentimento da culpa por ter feito algo, ou por não ter escutado o médico falar alguma coisa, ou por não ter escutado, não ter feito o que deveria ser feito, teria que repousar e não repousou, e a pessoa acaba se sentindo culpada e ela vai levando aquilo para frente, aquele sentimento de culpa. Então, são situações, são momentos que a gente precisa ter de reflexão. E a hora que esse sentimento de culpa ele vem, a gente precisa estar muito atento. Por que isso daí? Porque ele atinge, olha só, o que ele atinge? Ele atinge a área financeira, a área familiar, a área sexual, ele atinge aqui os trabalhos, os estudos, a saúde, a educação, né? A atividade física, ele atinge a amizade, porque a pessoa às vezes ela fala assim, poxa, perdi uma grande oportunidade, hoje minha vida ela poderia ter sido diferente. Ou seja, a pessoa vive no passado, a pessoa vive com o sentimento de culpa por ter perdido uma oportunidade. E o que acontece? Esse sentimento de culpa faz com que ela não consiga enxergar as oportunidades futuras. Faz com que ela não consiga enxergar as oportunidades futuras no trabalho, faz com que ela não consiga enxergar as oportunidades financeiras que ela pode ter no futuro. E que isso faz? Ela simplesmente está vivendo no passado com aquele sentimento de culpa, que toda vez que ela começa a fazer alguma coisa, que toda vez que ela empreende alguma coisa, ou toda vez que ela tenta mudar de trabalho, esse sentimento enraizado nela, às vezes, muitas vezes um sentimento oculto, faz com que ela pense de que não vai dar certo, de que novamente ela pode tomar uma atitude errada, de que toda vez que ela vai dar um passo, ela já pensa que ela está tomando a atitude errada. Às vezes a pessoa vai mudar de emprego, ela lembra do passado de que ela tomou atitude errada e ela se sente culpada porque a vida dela hoje não está da maneira que podia estar, e ela, mesmo tendo uma oportunidade às vezes melhor, uma outra situação de vida, mas ela se sente culpada. O que ela faz? Ela não dá o passo para assumir um desafio novo, para fazer algo novo, porque ela se sente culpada. Ela se sente culpada por aquela atitude e ela prefere ficar parada na onde ela está, falando assim, é melhor estar seguro aqui do que eu me arriscar num algo diferente. Ou seja, a pessoa está estável naquilo ali, está estagnada e não procura melhorar algo de vida porque ela está vivendo ali no passado com um sentimento de culpa. Muitas vezes também acontece aqui no trabalho, nos financeiro. Às vezes a pessoa empreendeu, não deu certo o negócio,
e ela vive no sentimento de culpa. Eu falo porque eu vivi isso, né? Eu tinha negócio, o negócio foi à falência e por vários anos eu vivi nesse sentimento de culpa, sem querer fazer algo mais, né? Sem querer agir em algo mais. Por quê? Porque o meu sentimento de culpa estava enraizado lá atrás. E eu falava, melhor ter isso daqui garantido, melhor fazer isso da maneira que está, eu ficar quietinho, porque para não ter problemas futuro. E não é isso. Não é isso. E não é errado também se você quiser fazer. O que é errado é você seguir com o sentimento de culpa. Você tomar uma decisão consciente sem o sentimento de culpa, que é o correto. Não é nada errado você permanecer no mesmo emprego, permanecer no mesmo negócio. Não é errado. O errado é você simplesmente não avançar ou viver no passado por causa desse sentimento de culpa. Porque esse sentimento de culpa que você tem por algo que você cometeu de falha em qualquer área de sua vida, ela vai impactar não só a área do trabalho. Não é porque você sofreu você tem um sentimento de culpa por ter empreendido e ter perdido muito dinheiro, ter perdido tudo às vezes, que você vai ter essa culpa só vai afetar a tua área de trabalho. Não, ela vai afetar teu financeiro, ela vai afetar tua família, ela vai afetar tuas amizades, ela vai afetar o teu emocional por completo. E com isso, tudo vai ser afetado na sua vida. Tá? Então, esse sentimento de culpa, ele precisa ser tratado. Para quê? Para que a tua autoestima esteja em ordem. Para que a tua autoestima esteja bem. Para que a tua autoestima esteja lá em cima. Para que você tome decisões tranquilas. Para que você tome decisões em paz, em tranquilidade. Tome as decisões corretas. Então, com a autoestima boa e sem o sentimento de culpa, as tuas decisões vão ser corretas, tá? E o que a gente utiliza? Né? Eu utilizo a terapia, né? Eu passei por esse processo terapêutico e eu utilizo hoje a terapia com EFT, a psicanálise e a terapia com EFT para curar desses sentimentos, dessas emoções negativas que impactam a nossa autoestima, que impacta totalmente a nossa vida. E você se livrando do sentimento de culpa, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Pouco a pouco você começa a ver a tua vida melhorando. Pouco a pouco você começa a ver as coisas encaixando, porque você vai se livrando daquele sentimento de culpa e a culpa ficando para o passado e você tendo a tua autoestima renovada, você começa a viver uma vida totalmente diferente, uma vida totalmente melhor, ok? Então, assim, a terapia que eu utilizo com FT, entra no grupo, que está aqui no link dessa descrição, que logo eu vou abrir a turma para o grupo exclusivo, onde que a gente vai fazer os grupos terapêuticos, a terapia em grupo, onde que a gente faz ali uma análise de todas as pessoas, onde que cada um vai ser tratado, vai ser curado, vai poder compartilhar as suas dificuldades, vai poder compartilhar os seus problemas e vai poder ali também, junto do grupo, vai poder ali ser curado. Todos serão curados, todos vão ser trabalhados junto para ser renovados. Renovar-vos, né, a sua mente. É isso que a gente precisa. E precisa se livrar desses traumas, dessas emoções que atrapalham em tudo a nossa vida, ok? E para já deixar aqui para vocês o próximo vídeo. O próximo vídeo nós vamos falar sobre a rejeição. O que a rejeição, o sentimento de rejeição, impacta na autoestima. E o que ela impacta em toda a nossa vida, ok? Então, já curte, compartilha este vídeo, comenta, deixa aí o que você quer saber mais e já espere que daqui a alguns dias já estarei soltando o próximo vídeo falando sobre a autoestima, o vídeo 3 falando sobre a autoestima, e neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre o sentimento da rejeição,
o quanto ele impacta a nossa vida, impacta a nossa autoestima e o quanto ele atrapalha a nossa vida, esse sentimento. Beleza? Valeu, pessoal! Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Curte, compartilha este vídeo, comenta e vamos juntos e já entra no grupo para que a gente possa participar um pouco mais juntos ali, tá bom? Valeu, muito obrigado, até a próxima. Obrigadão!